Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. É tarde para fazermos a vontade de Deus? Isto que precisamos entender, não, nunca é tarde. Como Abraão, que saiu em favor de cumprir a vontade de Deus quando tinha 75 anos de idade. Isto que a gente precisa entender. Então, é tarde quando nós pensamos em procrastinar, quando pensamos em deixar para depois, quando nós não fazemos por preguiça. Nós precisamos entender, se conhecemos e compreendemos a vontade de Deus, devemos realizá-la, nos submeter como Cristo, pois é assim que Ele será conhecido e revelado neste mundo. A história de Abraão começa dessa maneira, com ele tendo já 75 anos de idade. Lá em Gênesis 12, do versículo 4 ao 6, diz assim: Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Entendemos isso? Ou seja, nunca é tarde. Isso que a gente precisa entender. Nunca é tarde para fazermos a vontade de Deus dentro dos seus processos para aquilo que Ele tem para nós e para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Só é tarde para procrastinar, pois quando nós não submetemos, nós deixamos de cumprir, de realizar aquilo que é o plano dEle, o querer dEle, o propósito dEle para as nossas vidas. A gente precisa crescer no conhecimento de Deus, buscar um entendimento do nosso papel no corpo e na família de Deus, de maneira que a gente exerça essa função expressando, revelando essa vontade. O que a gente precisa entender é que todos nós, devemos crescer, amadurecer, isto é, buscar o conhecimento de Deus, pois a vida eterna está em conhecer o Pai. E a gente, à medida que conhecemos, nós nos tornamos imitadores dele. Pois, assim como ele é, nós somos neste mundo. Nós precisamos entender que recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Fomos capacitados para isso. O que a gente precisa é deixar de pensar segundo a natureza humana, segundo a maneira de pensar deste mundo, e aprendermos a pensar como Cristo. Para que à medida que a gente, ouvindo a vontade de Deus, entendendo e compreendendo, exerçamos a função que temos no corpo para a edificação do corpo, para o crescimento e amadurecimento da família de Deus, para que a família exerça o papel que tem que exercer neste mundo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor, de maneira que a gente vá aonde precisamos ir, de maneira que a gente cumpra a vontade de Deus aonde precisamos cumprir. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda e que a gente busque o conhecimento do Pai, da sua vontade, para vivermos neste mundo como lhe agrada, revelando Cristo, revelando o amor de Deus, revelando a sua vontade, expressando as suas virtudes neste mundo. Não se trata de fazer para alcançar, não se trata de fazer com o intuito de agradar a Deus para ser recompensado, mas simplesmente fazer para expressar a nossa natureza, expressarmos quem somos. Por isso precisamos iniciar essa jornada de amadurecimento, não importa a idade que tenhamos, não importa o que estejamos fazendo. Precisamos iniciar essa jornada de crescimento, amadurecimento, para sermos o instrumento que Deus planejou. Mas precisamos nos preparar para isso. Que a gente possa entender, que a gente possa buscar o conhecimento, o entendimento e nos envolvermos com o reino de Deus como Cristo, nos submetendo à vontade do Pai. Que a gente entenda e que façamos como todos os homens de Deus. Nos submetamos
a vontade do Pai, fazendo a sua vontade. Não importa a nossa idade, não importa o que fizemos até então, mas quando entendemos que precisamos fazer, que a gente se submeta a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.